noite a gente vai fazer uma leitura de harmonização do livro Convites de Sheila pelo Espírito Sheila. Dentro de ti, justo, busques a felicidade como ideal da vida. Entretanto, não procures apenas fora de ti. Olha para dentro e descobrirás inúmeros fatores que podem te conduzir à plenitude. Tua inteligência pode construir, tua generosidade pode reerguer, tua bondade pode consolar, tua tolerância pode apaziguar. Experimenta vitalizar essas virtudes e encontrarás a felicidade, porque quem já aprendeu a construir, reerguer, consolar e apaziguar, aproxima-se naturalmente de Deus. E quem segue com Deus, caminha com a felicidade imperecível. A tua parte. Não sonegues o bem que podes realizar. Ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil ao irmão de jornada. Observa o concerto da natureza e perceberás que toda a criação vibra com regime de colaboração mútua. Simples pedaço de pedra é capaz de auxiliar na construção de grandes edifícios. A fonte humilde abastece povoados de cidades. A água amiga acolhe em sua sombra quem lhe busca o regaço para descansar. Assim também como todos nós, dotados de raciocínio e emoção, também podemos cooperar na medida de nossa capacidade. Um pedaço de pão a quem tem fome, simples copo d'água a quem tem sede, a prece sincera junto ao leito de quem padece a enfermidade. Pequenos atos que traduzem nossa harmonia com a lei de amor. Pensa nisso e faz algo em colaboração com o bem. Ninguém questione se és capaz, nem hesites diante da ajuda a oferecer. Faze a tua parte a Deus, que nos ampara a todos e fará o resto por outras mãos. Que assim seja. Que todos tenhamos uma boa palestra. Boa noite a todos. Convidamos todos então para esse momento de oração, nos concentrarmos em Deus, buscarmos aquilo que viemos ao encontro e nesse sentido agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui em busca de algo mais que venha preencher a nossa alma, nos encorajar de energia para fazermos no nosso dia a dia a promoção daquelas mudanças necessárias que tornam o homem e a mulher de bem nesse mundo abençoado que Deus criou para todos nós. Senhor, aqui estamos para te agradecer por todas as oportunidades que recebemos até o dia de hoje. Que possamos ter olhos de ouvir, de ver e ouvidos de ouvir a mensagem do Evangelho do Cristo que será palestrada nesta noite. Abençoa, Senhor, todos aqueles que têm no seu coração a graça de entender a Tua mensagem, Senhor, e abençoa o nosso colega nesta noite para que a sua explanação represente o verdadeiro Evangelho que todos nós almejamos.
com esse sentimento de gratidão, pedimos então a permissão para abrir um momento de explanação da noite de hoje. Que assim seja. E conosco o nosso colega trabalhador, Dirnei Becker. Deus te abençoe na tua mensagem. Obrigado. Eu queria ser alto, mas nem tanto, né? Então, novamente, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos e nos abrace nos trabalhos dessa noite. Antes de tudo, feliz Páscoa para todos. Se Páscoa é passagem é renovação, que se renova então o bom ânimo e a boa vontade em todos os corações. Então, já para a nossa mensagem de hoje, nós começamos com um recorte de uma historieta infantil. Nessa historieta, uma menina muito magoada por conta de uma decepção que sofreu com um amigo, ela não conseguia perdoá-lo. Na verdade, ela não queria perdoá-lo. Então ficou carregando aquela mágoa. Estava muito inquieta. E a mãe, observando a situação da filha, então chamou a filha para uma experiência. Filha, você vai carregar essa pedra o dia inteiro nessa sacolinha a tiracolo. Ao final do dia, a filha começou a reclamar: mas mãe, está muito pesado e isso dói nos ombros. Então ela deu para a filha uma pazinha de jardim e falou: filha, vá lá no fundo do quintal, enterra essa pedra. Ela foi, voltou e disse: mãe, de alívio. Então, minha filha, o perdão é a mesma coisa. É quando a gente enterra alguma coisa que dificulta a nossa vida, que está pesando nos ombros, está perturbando a nossa caminhada. Então você enterrou a pedra e vou lhe dar uma flor, carrega a flor. E você vai ver quão grande é a diferença de se enterrar um peso e carregar algo que embeleza a vida. Então a nossa mensagem de hoje é sobre o tema mais falado no Espiritismo. Quando alguém vai divulgar o Espiritismo, esse é o tema mais falado, é justamente o perdão. A coisa mais importante em nossa vida, mas também a mais difícil. Porque é difícil tirar aquele ou aquilo que nos feriu, que nos prejudicou, que nos diminuiu. Então Jesus, muito desejando o nosso bem, ele muito falou sobre desejar o mal. No nosso estado atual isso é muito complicado realmente, é difícil, é uma luta diária, uma guerra íntima, tentar enterrar essa pedra. Talvez porque não somos bons doadores, e doar é uma doação para nós mesmos. Eu estou doando entendimento, paciência e compreensão para mim mesmo. É difícil sim tirar da memória uma atitude que nos feriu, que tenha complicado a nossa vida. Então, uma coisa boa que tenha acontecido na nossa vida, talvez a gente esqueça. Um bom momento talvez a gente esqueça, mas um momento ruim não. É porque o nosso ego é tão forte que nos deixa muito sensíveis às coisas que nos diminuem, muito mais sensíveis do que os momentos alegres da vida, os bons momentos. Então perdoar é deixar de nutrir, deixar de alimentar aquele momento difícil. Então as pessoas tentam nos ofender, elas tentam nos humilhar, tentam nos diminuir e tentam nos insultar, mas isso nunca nos afeta. E nós também nunca pensamos em revidar, e nós também nunca magoamos ninguém. Só que não, ainda não é a nossa realidade, nós não somos assim ainda. Tem gente que às vezes, para se sentir grande, superior, acima de todos os outros, ela diz: o que vem de baixo não me atinge. Mas o simples fato de pensar isso ou falar isso é porque já foi atingido, já desceu ao nível do agressor. Isso, na verdade, é também uma agressão. Então as palavras ferem, as palavras humilham, as palavras magoam, as indelicadezas também, tudo isso ainda perturba o nosso caminho. Então, e como agir? Será que da mesma forma, reagindo, revidando? Mas eu estaria sendo tão infeliz quanto o agressor. E como disse certa vez Chico Xavier, é bem melhor a tristeza de ser ferido do que o remorso e o sentimento de culpa de ter ferido alguém. Lá na obra Céu e Inferno, um dos pilares do Espiritismo,
o céu e o inferno, as penas e as recompensas, segundo o Espiritismo. Lá nós encontramos relatos dos espíritos sofredores. E prestando bem atenção nos relatos, nós vamos perceber que o estado de sofrimento deles é muito mais por conta daquilo que fizeram ou que deixaram de fazer, do que pelas coisas que fizeram contra eles. Então parece que o remorso da ação, ou do desejo, ou do pensamento, é muito mais perigoso do que as ofensas. Então perdão é sim uma necessidade nossa, porque a gente fica o tempo todo com aquela imagem, aquela pessoa rondando a nossa mente, o desafeto rondando a nossa mente, e talvez ele nem lembre da gente. A gente lembra dele ali rondando a mente, mas ele não lembra de nós. É o velho ditado, né? Quem dá um tapa esquece, mas quem leva muito tempo para se esquecer. Então o desejo de revidar tem um problema sério também: doenças. Porque o simples desejo de um revanchismo, de uma vingança, já nos coloca em sintonia com os espíritos vingativos e malévolos do mundo espiritual. Automaticamente, o simples desejo, aquela vontade do revide, já me coloca em sintonia. E nós sabemos que a saúde do nosso corpo físico está ligada ao equilíbrio do nosso corpo espiritual. Se conexão com espíritos malévolos e mal intencionados e vingativos do mundo espiritual influencia meu corpo espiritual, influencia minha saúde também. Porque espíritos do mundo espiritual com desejo de vingança, com desejo do mal, não são saudáveis, são criaturas doentes, moralmente e fisicamente também. Se eu estou em sintonia com eles, é claro que eu vou adquirir com o tempo a doença que eles carregam também. Então, pessoas humildes de verdade, elas se amam porque conseguem se livrar da mágoa, elas conseguem perdoar, diferente de uma pessoa arrogante, é cheia de si, ela é superior, cheia de amor próprio, ela prefere trocar a paz para satisfazer o próprio ego. E nós também desagradamos muitas pessoas também, o tempo todo. Nossa conduta, nossas palavras, nosso comportamento, nossos hábitos também desagradam as pessoas. Então, e nem todo mundo que nos desagrada, não deseja o nosso mal. Assim, quantas vezes nós já desconsideramos alguém, já humilhamos alguém, mas sem necessariamente o desejo do mal. Foi muito mais pelo descuido, pelo impulso da ignorância, do que pelo desejo do mal. Então nós seríamos realmente muito mais felizes se nós nos ofendêssemos menos, se nós conseguíssemos nos libertar dessa necessidade de aprovação dos outros a nosso respeito, aceitando as pessoas exatamente como elas são. Aí nossos relacionamentos serão melhores, porque se eu aceito os outros como são, eu não vou cobrar nada, eu não tenho expectativas. Se não tenho expectativas, eu vou me ofender bem menos, porque não haverão decepções. E como é que se faz isso? Isso não cai do céu, ele não nasce em plantas, não vem do nada. Tem que ser treinado, é treinando os sentimentos. Talvez a lição mais importante nossa, quando saímos lá da casa espiritual, quando o Pai nos mandou para a escola, foi para treinar os sentimentos. Porque até então, no passado muito, muito distante, que se perdeu na noite do tempo, nós treinávamos os instintos. Nós não precisamos mais disso. Não precisa andar armado com aquele instinto de defesa, né? Como se os outros estão armados para me atacar também. Não, agora é o momento dos sentimentos. O instinto se perdeu no tempo. Então eu não tenho mais que afrontar alguém só porque essa pessoa pensa diferente de mim. Também não tenho que abandonar quem eu sou, meus ideais, as minhas vontades, as minhas ideias. Não, é simplesmente compreender o outro para aceitar e não se ofender. Então Jesus nunca se ofendeu conosco, porque ele compreendia o nosso ponto de vista, compreendia o nosso modo de ver e de sentir as coisas. É assim que nós temos que ser também. Como disse o Chico Xavier, aos outros eu dou o direito de ser como são, e a minha a obrigação de ser cada dia melhor. Porque um espírito não tem poder de destruir outro espírito. Nós somos imortais, nós somos iguais. Então um espírito não vai destruir o outro espírito. Isso é impossível.
Mas o meu grande inimigo, aquele que pode destruir a minha felicidade e a minha paz, é o meu ego. Ele tem todo esse tem poder, sim. Então a arma é o ego. A munição não é ele, mas a arma é o ego, que é a origem de todo o mal, segundo Kardec, quando ele diz que a origem de todo o mal da humanidade está no egoísmo. Se a gente parar para pensar, qualquer coisa de ruim no mundo, desde a coisa pequena em mim, desde a coisa gigante em todo o mundo, em todo o planeta, o egoísmo está envolvido de um jeito ou de outro, está naquela trama toda ali. Então a nossa animalidade exalta o egoísmo, nossos instintos exaltam o egoísmo. Agora, qual é a munição para essa arma? É a calúnia, a maledicência, a indiferença e algum prejuízo. A arma está em mim, eu vou disparar essa arma, embora a munição venha de fora, venha de outras pessoas, mas eu sou o responsável. Então, se eu quero desarmar alguém para não me ofender mais, não são os outros, é a mim mesmo. Eu tenho que atacar a mim mesmo e não os companheiros de jornada. Lá num livro chamado Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, lá uma série de relatos onde Jesus todos os dias se reunia com seus seguidores para falar sobre algum tema do dia, as vitórias e as derrotas também. E nesse encontro, Sara, esposa de Benjamim, um criador de cabras, disse o seguinte: o reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Eu queria muito iniciar-me nesse reino, porém eu tenho ouvido as pregações da Boa Nova que aconselha amor e perdão. Eu desejaria muito ser fiel a tudo isso, mas ainda me sinto muito presa às coisas antigas, às velhas normas e tradições do passado. Eu não consigo desculpar as pessoas, eu não consigo perdoar as pessoas que me ofendem, e para mim não faz o menor sentido deixar de lado as minhas vantagens para atender o interesse dos outros, porque eu sou muito apegado às minhas coisas e me sinto realmente proprietária de tudo que eu tenho. Aí entra Jesus e pergunta: Sara, qual é o principal serviço da tua casa? E ela diz: criar cabras. E o que você faz para preservar o leite saudável e puro para os serviços da casa? E ela diz: é imprescindível lavar com muita cautela o vaso em que ele será depositado, pois qualquer impureza o leite azeda e não serve para muita coisa. Pois então, Sara, se não purificar a alma, o conhecimento superior se confunde com a sujeira do íntimo, se degenera e reduz o valor a ser colhido. Então, por isso, nossos contemporâneos, segundo Jesus, são justos e injustos, são crentes e descrentes, são bons e maus ao mesmo tempo, porque o leite puro do esclarecimento penetra os corações como alimento novo, mas aí se mistura com ferrugem do egoísmo do passado. Então, nós ouvimos a mensagem da Boa Nova, do Cristo, através do Espiritismo, através do que for, ele chega até nós a palavra. Porém, quando chega até nós não compreendemos, nós até entendemos, a gente ouve e entende a verdade, nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas quando chega até nós, a compreensão é complicada, porque nós estamos muito cheios de egoísmo dentro de nós ainda. Então nós temos que ter uma reforma íntima primeiro, para de fato compreender essa Boa Nova e entrar, como diz, no reino dos céus. Quando ele fala reino dos céus, é o reino da felicidade, da paz de espírito, da luz, como se diz, espíritos a caminho da luz. No outro livro chamado Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, ali Simão Pedro faz uma pergunta: mestre, se alguém nos ferir sem motivo algum, é lícito reagir? E Jesus responde: não, porque quem agride com ou sem motivo já está agredido em si mesmo. Aí Pedro novamente: não significa assim, mestre, que eu estarei apoiando e permitindo o domínio do mal? Jesus: não, porque os maus já estão doentes e portadores de tormentos íntimos. Quando nós agredimos, quando nós revidamos a ofensa, nós aumentamos mais ainda o poder e a capacidade do agressor. Então nós temos que entender o seguinte, que perdoar não é nos submeter ao caos, ao erro, não. Não confundir perdão com submissão e subserviência emocional. Então manter situações negativas
abusivas, tóxicas, em nome do perdão, também é um erro. Igualmente, é o caminho do mal, onde o mal cresce também. Então é preciso muito discernimento e coragem para se opor às agressões também. Como diz aquela antiga oração, se não me engano é de um pastor americano, se não me engano, um pastor batista, se não me engano, mas ela é muito conhecida nas redes sociais, essa oração. Ela diz o seguinte: Senhor, conceda-me serenidade para aceitar tudo aquilo que eu posso mudar, tudo aquilo que eu não posso mudar, mas coragem para mudar tudo aquilo que for possível, mas acima de tudo, sabedoria para discernir entre uma coisa e a outra. Então isso é importante, estar sempre em sintonia com o alto, reforma a mente, para saber o que eu devo aceitar e o que eu devo tentar corrigir. Realmente não é uma tarefa muito fácil, onde eu devo de fato perdoar e onde o perdão talvez seja um erro. Então estar em sintonia com o alto é muito importante para isso, porque eu não posso esquecer também as minhas responsabilidades, o desrespeito às leis. Jesus não fala em abandonar o que é correto, ele fala em não revidar, não ao ódio, porque eu não posso fugir também das minhas responsabilidades. Eu tenho que buscar os órgãos legais quando isso for o caminho mais correto. Então nós temos que seguir sempre confiantes no seguinte: que ninguém, em hipótese alguma, um dia na vida vai sofrer algo que não mereça ou que não precise. Porque tem coisa que foi eu mesmo que criei para mim, nessa ou em outra encarnação. Isso são consequências que eu tenho que passar por elas, sim. E muitas são consequências da vida, são lições da vida. Porque se esse é um mundo de provas e expiações, então ele está cheio de provas e expiações que não foram criadas por mim, mas que são necessárias para a minha evolução também. Então, de forma alguma alguém vai sofrer algo que não mereça ou que não precise também para a sua evolução. Pedro ainda continua: mas mestre, e se nos matarem? Aí entra Jesus novamente: Pedro, continuaremos vivos, porque ninguém jamais conseguiu matar a vida. E no final dessa reencarnação, quando a gente volta para o mundo espiritual, nós vamos entender que a posição da suposta vítima é quase sempre muito mais pacífica do que a do agressor. Aquele que aparentemente é o perdedor, se soube perdoar, se soube não revidar, está numa situação muito mais favorável. Já o agressor não, ele plantou espinhos e vai ter que colher, porque a colheita é sempre obrigatória. Então perdoar nunca foi omissão, perdoar é a não agressão. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós aprendemos que o olho por olho já não nos interessa mais. É porque já lá no Antigo Testamento, Moisés falava do olho por olho, era um senso de justiça daquele momento. Para nós não serve mais. Jesus veio com perdoar 70 vezes 7, mas mesmo aqui ainda tem um detalhe: se eu tenho que me esforçar para perdoar 70 vezes 7 vezes, significa que eu ainda estou me ofendendo, eu continuo me ofendendo, porque eu ainda tenho que perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas quem treina os sentimentos, ele tem que buscar não se ofender mais, para sequer precisar ter que perdoar alguém. Então esse é o trabalho do homem de bem. O homem de bem é aquela criatura forte, que cresceu, ele é superior às coisas do mundo, ele se fez gigante diante das lições do mundo. Como disse Jesus: tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como quem diz: eu venci o mundo, as coisas do mundo, então você também pode. Então, com esse esforço nosso, treinando os sentimentos, nós também podemos vencer o mundo. Nós até nos esforçamos, é verdade, o tempo todo, o dia todo, mas a gente perdoa as pessoas nos lábios, mas o coração ainda não, porque a gente perdoa, jura que perdoa as pessoas, mas nós não queremos mais conversa com aquela pessoa. Ainda é um ser à parte, uma certa ojeriza em volta daquela criatura. E para piorar, às vezes nós até ficamos um pouco contentes quando algo de errado, de infeliz acontece com aquela pessoa. Quer dizer que o perdão foi exatamente nos lábios, como disse Jesus lá no Evangelho de Mateus: esse povo me honra com os lábios, mas o coração ainda está longe de mim. Porque falar é muito fácil, falar que perdoamos é muito fácil, mas livrar-se da sensação do desejo do revanchismo é complicado. E ainda pede Jesus amar os inimigos.
então está um pouco mais longe ainda. Não se ofender mais e ainda amar os inimigos. Há muito trabalho a ser feito ainda. Um dia vai acontecer sim. Um dia nós vamos amar os inimigos. Mas se no momento é impossível, então fazer um degrau de cada vez, um passinho de cada vez. O primeiro passo, não desejar o mal, não desejar o revide, o revanche. Primeiro passo. O segundo sim, tentar esquecer a ofensa. Mas não esquecer o fato, o momento, porque nós não temos amnésia, ele vai estar na mente ainda, está gravado lá, mas é não alimentar aquele momento, deixar de alimentar aquele momento, é o segundo passo. Aí sim, o terceiro passo, daqui a muito distante, mas um dia chega, é amar os inimigos. Ele chega, mas tudo tem um treinamento, como diz, nada vem do nada, é uma escadinha, um degrau a ser feito. As coisas de ontem é um porão que leva para as infelicidades do passado. Mas o futuro é uma escadaria que leva para a luz. Então, um degrauzinho de cada vez. A nossa reforma íntima, ela é urgente, é verdade, mas não é apressada. É a vida eterna, por que pressa? Então, um degrauzinho de cada vez. Primeiro, não deseje o revide. Depois, tente não alimentar o momento ruim. E terceiro, aí sim, amar os inimigos. Então, no final, nós vamos ver que nós temos realmente que treinar é o ego. Praticar coisas que são contrárias ao ego. O que é contrário ao ego? Humildade. A virtude da humildade, ela é contrária. Então, tudo que eu fizer na minha vida, que for verdadeiro, bom e útil, é caridade. E caridade é a manifestação prática do amor. Já o ego se manifesta no mundo é pelo medo. É sempre medo. O medo de perder, o medo de ficar sem, o medo da avaliação que vão fazer a meu respeito, o medo das considerações, o medo de perder coisas. É sempre medo, o ego. E já a humildade é a caridade, é o amor que se manifestando no mundo. E não adianta fugir, abandonar tudo. Então eu não quero mais ofender com ninguém, não quero que ninguém mais me ofenda. Então eu vou morar num sítio bem afastado, lá no meio do mato, bem longe. Não resolve. O ego continua vivo. Ele está em nós. É a mesma coisa que fugir do inimigo. Eu tenho um inimigo, vou me esconder do inimigo, mas o inimigo continua vivo. Ele deve ser destruído e não fugir dele. E eu também tenho que viver em sociedade, é uma lei. Eu tenho que viver em sociedade para trocar experiências uns com os outros para a minha própria evolução. A evolução a caminho da luz, ela pede a lei da sociedade. Nós temos que conviver uns com os outros de forma obrigatória. Não adianta virar as costas e fugir também. Então, treinando sempre virtude da humildade, porque um indivíduo humilde, de verdade, ele não se sente nem mais nem menos do que ninguém, nem melhor nem pior. Então, como ele não espera avaliação de ninguém, porque ele se sente muito bem, ele é humilde, então ele não tem medo. Se ele não tem medo, ele não se ofende, então ele perdoa com facilidade. Ele reconhece sim a sua pequenez, indivíduo humilde, mas só diante de Deus e da vida, nunca diante das pessoas. Mas em algumas situações, nós somos os ofensores. A gente ofende e não consegue mais se livrar daquele remorso, aquele sentimento de culpa, aquela coisa incomodando. Mas então, eu tenho que treinar para aprender a cair, levantar, bater a poeira e continuar caminhando. É um treinamento. Tipo assim. Perdão pelo tipo assim, que o tipo é uma palavra feia. Tipo assim é uma palavra feia. Nossa, deu um branco, gente. Perdão. Então, muitas vezes o indivíduo perdoa e não consegue levar daquela crise de consciência. É como falhei, está falhado e não se falha mais nisso. Então, sempre mente. Assim que diz, falei, está falado, não se fala mais nisso. Não, falhei, está falhado e não se falha mais nisso. Então, se eu já venci aquele momento, aquela falha, não vou mais repetir, então por que ficar remoendo aquilo? Já não faz mais parte da minha vida. E se alguém algum dia me acusar daquilo, que eu já me arrependi, não vou repetir, não está mentindo, aquela pessoa não existe mais, aquela criatura já morreu, ela já se renovou também. E sempre haverá uma oportunidade para reparar o erro, porque às vezes a gente comete um erro, a pessoa nos perdoa, mas o sentimento de culpa continua.
mas porque eu não reparei ainda. Eu tenho que reparar o erro, faz parte da vida. Se eu tenho uma dívida, alguém perdoa a dívida, ok, que bom, perdoa a dívida, mas eu tenho que pagar a dívida. Eu só vou ficar em paz de verdade quando eu pagar a dívida. Então, cometer erros e não repetir, primeiro passo, mas tem que reparar a dívida, eu tenho que pagar aquilo também. Então, perdoar, sim, reparar a dívida, ok, e a reconciliação. É importantíssima para espíritos a caminho da luz, senão ele fica parado no caminho. Ele tem que se reconciliar com aquela pessoa. Como está lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz: reconcilia-te com teu adversário o mais rápido possível, enquanto caminhas com ele lado a lado, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado e dali não saias até que pague o último centil. Ou seja, o que é aprisionado e não sai até que pague o último centil? O que é a prisão nesse caso? A prisão é a ligação negativa, aquele desafeto na minha mente, aquela prisão mental, é uma corrente. Se eu tenho alguma coisa errada com alguém, eu estou preso mentalmente com aquela pessoa. Os espíritos superiores, espíritos felizes, são livres, estão presos a nada. Mas se eu tiver algo errado com alguém, um bico torcido com alguém, como se diz, eu estou ligado mentalmente com aquela pessoa, mesmo eu sem estar vendo ela. Um pode estar encarnado ou desencarnado, mas há uma corrente negativa ligando os dois. É necessária essa reconciliação. Enquanto estáis lado a lado, como disse Jesus, é fácil, nós estamos caminhando juntos, mesma família, ou somos colegas, né? Podemos nos encontrar e reparar esse erro e nos reconciliar. Mas quando nos distanciamos, fica mais difícil, é mais complicado. Então nós precisamos sim, enquanto eu tiver algo de errado atravessado com alguém, eu não serei livre e não serei feliz. É como uma âncora que eu vou carregar pelo meu caminho. Então eu devo correr atrás dessa pessoa, desse desafio, e buscar a reparação. Mas se eu buscar a reconciliação, mas ele não quer, a minha parte eu fiz. Eu já me livrei da corrente, mas ele não. Então não é, os dois têm que chegar a um acordo. Não, se eu não guardo mágoa, se eu busco a reconciliação, a minha parte foi feita. Não tem mais âncoras a serem arrastadas pelo caminho. Então espíritos felizes são livres, nada os prende a nada. Então nós temos que aprender a esquecer o erro dos companheiros, o erro do vizinho, do familiar, do colega de trabalho, esquecer aquela palavra maldosa que alguém disse, aquela saudação que não foi respondida, que tanto nos incomoda, tanto no tete-a-tete como nas redes sociais. Alguém manda alguma coisa, pergunta algo que fica no vácuo, né? Aí fica aquela saudação, não foi respondida. Isso incomoda bastante, realmente. Mas aprender a esquecer aquilo também. Aprender a esquecer a opinião diferente da nossa, não ficar remoendo também. Todos nós queremos paz no mundo, um mundo pacífico. Mas não adianta esperar o mundo mudar, porque ele não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu. Eu não tenho controle sobre a parte externa do mundo, mas eu tenho controle sobre a minha mente, o meu mundo. Eu posso mudar o meu mundo, sim. Então a mágoa é que nem veneno, mas é um veneno que a gente fica viciado nesse veneno. A gente tem uma mágoa, carrega uma mágoa, mas aí quando está passando, está diminuindo o poder da mágoa, eu lembro do momento só para acender. Eu lembro do desafeto, lembro do momento, aí acende novamente. Parece um vício. Parece que a gente adora beber esse veneno. Isso realmente vicia, porque atende o ego. Ele acende o ego novamente. Nós somos, às vezes, prisioneiros dele, dessa necessidade. É que nem revira lixo. Nós adoramos ficar revirando lixo na nossa mente. Quando o lixo começa ali a compostar, parece que quer dar uma revirada para acender um pouquinho ele, para dar uma aquecida. Porque a ofensa foi ontem, não foi hoje, a ofensa foi ontem. No dia de ontem. As infelicidades estão todas no dia de ontem, e as alegrias estão no dia de amanhã. Então hoje é o dia de trabalhar a reforma íntima, treinar os sentimentos. Então, para combater o mal não basta esquecer o mal, tem que praticar o bem. Nós não gostamos da escuridão, nós não gostamos das trevas. Não adianta combater as trevas, é obrigatório acender uma luz, ela desaparece sozinha. Então a vingança atende sim, revanchismo atende sim a necessidade de um animal, mas não um animal que habita em nós ainda, mas não atende em nada às necessidades dos espíritos a caminho da luz. Nós também, nós estamos a caminho da luz, e a vingança seria um atraso. Então uma mágoa não merece outra mágoa, uma lágrima não merece outra lágrima, uma dor não merece outra dor,
Uma ofensa não é digna de outra ofensa, uma indelicadeza não merece outra indelicadeza. Como diz Chico Xavier, somente o riso, o amor, prazer, boa vontade e alegria merece algum tipo de revanchismo. Então o resto é só perda de tempo, e pior ainda, é perda de vida. Então, queridos amigos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência e uma boa semana para todos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de recebermos essa mensagem nesse final de semana que nos convida à renovação. Abençoa, Senhor, todos aqueles que esperam em Ti uma palavra de encorajamento, eflúvios de energia para obter mais força, entendimento para saber lidar com as adversidades. Que todos nós, irmãos, possamos receber o presente da vida com gratidão e saber discernir daquilo que não nos cabe e deixar passar, como o Mestre fazia, entregava os dons através das palavras de motivação a todos aqueles que queriam ouvir e ver a mensagem na prática, mas continuava o caminho, não estacionava, porque a nossa vida é dinâmica e nos convida a evoluirmos sempre. Que possamos nos apropriarmos dos nossos talentos nos mais diversos graus e transformarmos eles em ferramentas úteis. Que na nossa mente, Senhor, se processe as causas do bem através do amor, da compreensão, do perdão e da fraternidade. Que o Evangelho seja aquele livro sagrado de consulta que nos impele a sermos melhores a cada dia. Que nos momentos em que tivermos que decidir entre termos a razão ou a paz de espírito, que possamos deixar fluir o entendimento, sabendo que o tempo cura tudo, pois tudo passa. Que as lições refletidas na noite de hoje sobre o perdão possa iniciar a sua modificação, especialmente no nosso coração, e entendermos que cada um de nós está no momento de lapidação e que aquilo que foi uma decisão errada já tem em seu caminho uma oportunidade de melhoramento. Devemos, portanto, agradecer por todas as oportunidades, sem lamentar naquelas que tivemos algumas quedas, pois elas também nos tornam mais fortes. Obrigado, Senhor, por esse entendimento e por essa acolhida. E nesse sentido, gratos por toda a oportunidade que recebemos, pedimos as bênçãos de uma semana abençoada, de uma semana de paz, que nós possamos fazermos essa paz aonde estivermos e que a nossa luz brilhe em tudo que tocarmos e participarmos, que usarmos a bênção da nossa fala, que seja para elevar, para motivar e para caminhar juntos. Com esse sentimento, pedimos então para dar por encerrado
a exposição doutrinária dessa noite, dizendo graças a Deus.